E aí, galera, beleza? Bom, eu e o professor Marcelo, a gente combinou, né, de cada um dar uma aula. Então, eu tô gravando essa daqui para vocês da aula de exercícios, tá? Então, eu imagino que vocês já tiveram toda a teoria de lentes esféricas com eles, certo? E aqui a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Alguns alunos estão tirando dúvida comigo, tá? Por Facebook ou por Instagram. Podem fazê-lo sem problema nenhum, tá? Pode mandar para mim as dúvidas lá que na sequência eu vou respondendo para vocês. Se possível, né, mandar se for uma dúvida pontual, beleza, mas se possível, né, mandar a foto do exercício no qual você está tendo a dúvida, que daí eu respondo assim que der. Então vamos lá. Então esse primeiro exercício aqui, 5.3, da UFPE. Então ele diz lá, a lente da figura abaixo tem distância focal de 10 centímetros. Se ela for usada para observar um objeto que esteja a 5 centímetros, como aparecerá a imagem deste objeto para o observador posicionado do outro lado da lente? Então ele quer saber como que a imagem vai se formar aqui do outro lado, certo? E ele te deu essa figura aqui no exercício, onde ele posiciona o objeto a 5 centímetros, né, da lente. Esse exercício aqui, na verdade, ele parece um pouco confuso justamente por causa do desenho que ele te dá. Se você levar em conta o que ele falou para você aqui, ó, a distância focal de 10 centímetros, vamos posicionar o foco dessa lente, né, num outro desenho. Então, redesenhando isso daqui, né, a gente tem a distância do objeto até a lente, que é de 5 centímetros, certo? E daí a gente pode redesenhar o foco. E o foco a gente sabe que tem 10 centímetros, certo? Ele acabou de falar para a gente. Então, o que ele está falando para a gente é que esse objeto está posicionado exatamente no meio, entre o foco e a lente, certo? Porque o foco tem 10 centímetros de distância até a lente. Beleza, então agora vamos desenhar naquele diagrama que a gente já conhece, certo? Que é esse diagrama aqui, né? Estou desenhando aqui, né, com uma lente convergente, na lente de bordos finos, certo? Então vamos posicionar nosso objeto e colocar aqui o centro de curvatura do objeto, foco objeto, foco imagem e centro de curvatura imagem. E agora a gente pode desenhar os raios, né, para a gente poder saber como é que essa imagem vai ser formada. Então vamos utilizar os raios notáveis, né, que vocês já devem ter visto lá com o professor Marcelo. Então estou usando um aqui que é paralelo ao eixo principal, sai pelo foco imagem, né, na lente convergente, isso, né. E o que incide exatamente aqui, né, na origem da lente, ele vai passar reto. Portanto, aqui desse lado a gente não tem nenhuma imagem formada, então a gente prolonga esse raio de luz e a gente tem um encontro exatamente nesse ponto ali, né, dos raios de luz, e portanto é ali que a nossa imagem é formada. Então, logo, como natureza, né, da nossa imagem, a gente tem aquela imagem direita, certo? Porque ela está apontando, né, para a mesma direção que o objeto, maior, né? Dá para perceber, né, que é maior, a gente não precisa nem fazer conta para isso, né? É visual que ela é maior que o objeto, e ela é virtual, certo? Então, ela é virtual uma vez que ela é feita pelos prolongamentos dos raios de luz. Então, virtual, direita e maior que o objeto. Bom, já esse exercício 5.04 da UFMT, ele fala o seguinte, uma vela é colocada perpendicularmente ao eixo principal em duas posições, 30 centímetros e depois 10 centímetros de uma lente esférica delgada convergente de distância focal módulo de f, né, igual a 20 centímetros. A imagem da vela nas duas posições respectivamente é. Bom, como ele pediu aqui, né, ele quer como que vai ser formada a imagem em cada uma dessas posições. Primeiro você colocando a vela a 30 centímetros da lente, depois a 10 centímetros. Então a gente vai ter que fazer os dois casos para esse exercício, tá? Vamos ter que ver a primeira posição em 30 centímetros da vela, qual é a imagem que ela vai dar, e depois colocar a vela em 10 centímetros, daí novamente ver qual que vai ser a imagem que a vela vai produzir lá na lente. Reparem aqui, novamente, sempre esqueço de pegar o ponteiro, que ele colocou o módulo de f. O que significa? Significa que ele tirou o sinal, justamente para a gente não
para você, né, saber, para você adivinhar se o foco vai ser positivo ou negativo. Como a gente sabe, como ele falou que é uma lente convergente, a gente sabe que o foco é positivo, né, para a lente convergente. Para a lente divergente, o foco é negativo. Então, tranquilo aqui, nem se estressem com esse 20 centímetros em módulo aqui, beleza? Então, vamos para o primeiro caso. Vamos desenhar aqui nosso diagrama, né? Com uma lente convergente, aqui eu coloquei as setas, né, apontando para fora. E aí colocamos centro objeto, foco imagem, centro imagem, como deve ser numa lente convergente. Sabemos que o nosso foco objeto tem 20 centímetros, ele falou isso pra gente, né? Distância focal igual a 20 centímetros, e a gente sabe que esse foco aqui é positivo, caso a gente tivesse que fazer alguma conta lá com a equação de Gauss, isso com a fórmula de Gauss. E, portanto, nosso centro óptico vai estar, centro do raio de curvatura, melhor dizendo, né? Vai estar a 40 centímetros, uma vez que ele é o dobro do foco objeto, certo? Portanto, a gente sabe que a nossa vela vai estar aqui no meio, né? Se aqui é 20 e aqui é 40, aqui no meio só pode ser 30 centímetros. Então, essa é a primeira posição da nossa vela, né? Ele pediu aqui 30 centímetros e depois 10. Então, vou fazer o 30 centímetros, né? A vela em 30 centímetros de distância da lente. Então, vamos utilizar lá nossos raios notáveis, né? Então, o primeiro raio aqui foi paralelo ao eixo principal, sai pelo foco imagem e incidindo no vértice ele passa sem acontecer nada, né? Não, o raio de luz não tem desvio. E eles se encontraram aqui, né, nesse ponto, e portanto é ali que a vela vai aparecer a imagem dela, né? Então, que tipo de imagem que é essa? Qual que é a natureza dessa imagem? Ela é uma imagem real, porque ela é formada com os raios de luz reais aqui, né? Eles se tocam aqui, não tem nenhum prolongamento de raio de luz formando a imagem. Ela é maior, né? Visualmente, né? A gente não precisa fazer nenhum cálculo para isso, e é invertida em relação ao objeto do outro lado da lente. Muitas pessoas se perguntam como é que a gente vê uma imagem real, né? Geralmente, o que a gente vê no espelho, pessoal, são imagens virtuais. Ah, Ju, a gente está falando de lente. Sim, nós estamos falando de lente. Mas se nós estivéssemos falando de espelho, nós veríamos na imagem virtual, que é aquela imagem que você vê no espelho da tua casa. Aquilo é uma imagem virtual. Você não consegue tocar nela, por exemplo, certo? Essa imagem formada por essa lente, por exemplo, seria a imagem de um projetor, aquele projetor da sala de aula, sabe? E aqui você teria a tela, certo? Aquela tela que você tem que colocar, que a gente geralmente chama, né, cientificamente, de anteparo. Então, se você colocar um anteparo aqui, nessa posição, você vai ver a vela maior, invertida, né? Então, por isso que ela é uma imagem real, ela precisa de um anteparo ali para você reproduzir ela, tranquilo? No próximo slide, então, vou fazer com 10 centímetros, porque senão ia ficar muito poluído aqui o meu desenho. Então, vamos lá para o próximo slide que eu vou fazer o outro caso. Então, aqui, bom, mesmo enunciado, né? Apenas a gente vai querer agora fazer para o caso de 10 centímetros. A vela estando distante da lente 10 centímetros. Então, desenhamos novamente o nosso diagrama. Sabemos aqui a posição do raio, né? Do raio de curvatura da lente, centro objeto, foco imagem, centro imagem. Então vai ter 20 centímetros novamente, né, 40 centímetros, a gente já sabe disso. Só que agora a posição da vela vai estar exatamente aqui. Uma vez que do foco até a imagem temos 20 centímetros, 10 centímetros, portanto vai ser exatamente nesse meio. Então, novamente traçando nossos raios notáveis aqui. Lembre-se, pessoal, vocês podem escolher os raios que vocês quiserem, tá? Não precisa necessariamente ser esses que eu estou utilizando aqui nesse exemplo. Eu só estou utilizando esses porque eu acho mais conveniente, eu acho mais fácil, tá? Geralmente com o raio que incide paralelo ao eixo principal e o que incide no vértice, eles já dão conta do recado, tá? Então não precisa fazer outros raios que talvez sejam um pouco mais difíceis de desenhar e tal. Mas isso fica a critério de cada um. Então, novamente, paralelo ao eixo principal, sai pelo foco imagem, incidiu no vértice, ele sai sem nenhum desvio. Vejam que aqui não forma a imagem, mas vamos prolongar aqui
o raio que saiu, né, incidindo no foco imagem. Então a gente prolongou, eles se tocaram aqui, portanto ali que vai ser formada a nossa imagem desse objeto, beleza? Então nesse caso a imagem é virtual, maior e direita, certo? Porque ela é virtual uma vez que ela é formada do prolongamento desse raio de luz aqui, né? Então, portanto, ela é virtual, maior, evidentemente, em relação ao objeto, e direita porque está na mesma direção, né, da vela original, e da vela objeto, no caso. Tranquilo aqui? Vamos lá, pessoal, esse aqui é o 5.09. Ele diz lá, a imagem corresponde a uma fotografia de uma gota d'água apoiada sobre uma folha. Observe atentamente a imagem e assinale a única afirmativa correta. Vamos dar uma olhada nas alternativas comigo, então, pegando a apostila lá na página 7, você tem aquele falando, a gota d'água está funcionando como uma lente convexa e a imagem formada por ela é real. A B, a gota d'água está funcionando como uma lente côncava e a imagem formada por ela é real. Ou seja, ele quer saber de que jeito que a lente está funcionando, né, entre aspas, e qual que é a natureza da imagem que por ela é formada, né, se ela é real ou virtual. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa gota que está sobre essa folha e vamos fazer um corte nela, desse jeito, e fingir que você é esse observador olhando essa gota de lado. Olhando ela de lado, vamos desenhar ela nesse perfil aqui, ó, onde eu já desenhei o eixo principal aqui. Então veja que a parte que ela está, a parte de cima da gota, né, onde ela é redonda aqui em cima, seria a parte da lente onde temos esse raio aqui, certo? A parte da lente onde ela é curvada. Agora, a parte de trás da lente, ou seja, onde ela está encostando na folha, ela é plana, porque a folha ela também é plana, né? A folha é reta. Portanto, a parte de trás da lente ela vai ser reta. Logo, essa gota está formando uma espécie de lente plana convexa, certo? Que é um tipo de lente, né, que a gente vê bastante aqui, que a gente geralmente representa dessa forma aqui, né, com as setas apontando para fora, que representa uma lente de bordos finos, né, e portanto uma lente convergente quando ela está no ar, né? E nesse caso a gota está no ar e portanto ela é uma lente convergente, certo? Então a gente já sabe que essa lente está funcionando como uma lente convexa, né, e convergente. Agora, qual que é a natureza da imagem que ela está formando para a gente? Bom, é só pensar que quando você pega aqui uma lente de bordos finos, né, uma lente convergente, e você coloca um objeto, aqui que eu coloquei com uma seta menorzinha, na frente do foco dela, né, ou melhor dizendo, né, entre o foco e a lente, ela vai sempre reproduzir uma imagem virtual, certo? Feita dos prolongamentos do raio de luz. Muito bem. É só você pensar que essa folha ela está exatamente desse jeito em que eu estou apontando aqui essa seta. Ela está entre o foco e a lente. Por quê? Porque ela está colada aqui na lente, certo? Então o foco só pode estar lá para trás. Logo, a folha está entre o foco e a lente. E, portanto, ela está formando uma imagem virtual, certo? Com isso, a gente tem a resposta à letra D. A gota d'água está funcionando com uma lente convexa, certo? Plana convexa. E a imagem formada por ela é virtual. Beleza? Pessoal, esse aqui é o exercício 5.12 da Unimontes, Minas Gerais. E ele diz lá, um objeto de 6 cm de altura está colocado a 40 cm de uma lente divergente cuja distância focal é 40 cm. Legal, agora vamos o que ele quer. Marque a alternativa que apresenta corretamente a natureza da imagem, sua posição e seu tamanho, respectivamente. Beleza. Então ele quer a natureza da imagem, que é se ela é maior, menor, né, que objeto, virtual, real, enfim, essas coisas. E a posição e o tamanho da imagem. Primeiro, acho que antes da gente partir para qualquer coisa, vamos calcular a posição, certo? Que a partir da posição vai ficar mais fácil
da gente saber a natureza da imagem, né? Porque a gente pode saber se ela está para frente da lente ou para trás da lente. E com isso a gente já sabe se ela é virtual ou se ela é real. E a partir da posição a gente também consegue calcular o tamanho, né? Com a equação da ampliação. Então, primeiro vamos colocar nossos dados aqui numa listinha que vai ficar mais fácil. Então ele falou que o objeto tem 6 centímetros de altura, que a gente coloca como O igual a 6 centímetros. E ele está a 40 centímetros da lente, né? Então, P, que simboliza para a gente a distância do objeto até a lente, é 40 centímetros. Ele diz que essa lente divergente tem uma distância focal de 40 centímetros. Portanto, se a lente é divergente, ela tem o foco igual a menos 40, tá? Não esqueçam do sinal. O foco de uma lente divergente é negativo, certo? Então, partindo então para a equação de Gauss, para a gente poder calcular a distância da imagem até a lente. Então, 1 sobre F é a distância focal da lente, 1 sobre P, distância do objeto até a lente, e 1 sobre P', onde P' é exatamente o que a gente quer, que é a distância da imagem até a lente. Substituindo os termos na equação, então a gente vai ter 1 sobre menos 40, não esqueçam de carregar o sinal na equação, igual a 1 sobre 40, mais 1 sobre P', que é o que a gente quer achar. Vejam que se vocês não tivessem carregado o sinal, ia cancelar esses dois termos aqui e não ia funcionar nada na equação, né? Então, prosseguindo, você passou 1 sobre 40 lá para o outro lado, vai ficar 1 sobre 40 menos 1 sobre 40 menos 1 sobre 40 igual a 1 sobre P'. E a gente vai ficar com menos 2 sobre 40, simplificando, né, em cima e embaixo por 2, vai ter menos 1 sobre 20. E aí, invertendo tudo, você vai ter que o teu P', né, é igual a menos 20 centímetros. Ou seja, isso quer dizer que a imagem, na verdade, ela é uma imagem virtual, certo? Ou seja, ela está onde o objeto foi colocado, né, do lado de onde o objeto foi colocado. É isso que indica esse menos aqui para a gente na equação. E 20 centímetros é a distância da imagem até a lente. Então vamos guardar aqui este dado, que ele é bem importante para a gente poder calcular a amplitude da imagem. Então, com a equação da amplitude, a gente tem que menos P' sobre P, certo? É igual a I sobre O. Ou seja, a altura da imagem dividido pelo objeto é igual a menos P' sobre P. Então, vamos calcular primeiro a ampliação. Então, a ampliação é menos P' sobre P. Substituindo os termos, a gente vai ter A igual a menos 20 sobre 20, menos com menos fica mais. E, portanto, a gente tem uma ampliação de meio. O que significa? Que a nossa imagem tem a metade do tamanho do nosso objeto. Mas colocando isso em forma de equação, né, para ficar mais visual, substituindo os termos, a gente vai ter aqui a ampliação é meio, e a imagem é o tamanho da imagem, né, dividido pelo tamanho do objeto, que é 6, né, conforme foi dito aqui no enunciado. Fazendo as contas, você tem que a tua imagem é igual a 3 centímetros de altura, certo? Então, a gente tem o tamanho da imagem, que é 3 centímetros, a posição dela, 20 centímetros em relação à lente, e a natureza de imagem, ela é uma imagem verde. Então, pessoal, exercício 5.11, o próximo aí, vamos lá. Um objeto de 10 centímetros de altura está a 50 centímetros à esquerda de uma lente esférica delgada. A imagem do objeto é projetada num anteparo situado à direita da lente, a uma distância de 2 metros desta. Sobre esta lente, é correto afirmar que... Veja que ele não fala se a lente é convergente ou divergente, mas isso já dá para descobrir. Então, a gente monta aqui nosso diagrama aqui, né? Eu coloquei aqui a lente, não coloquei as setas apontando para fora ou para dentro, porque ele não falou se a lente é convergente ou divergente, mas a gente já vai descobrir isso. Aqui nosso eixo principal, o nosso objeto aqui a 50 centímetros da lente, e a 2 metros, né, a 200 centímetros, já convertendo para centímetros, né, para a gente ter todos na mesma unidade de medida, a gente tem o anteparo. E o que é o anteparo? O anteparo é da imagem, então a gente vai substituir ele justamente pela imagem, certo? Ah, professor, você colocou a imagem aí
de ponta cabeça, como que você sabe que ela está ali, né, invertida em relação ao objeto? Veja, que a gente, das lentes que a gente estudou até agora, nenhuma delas tem uma imagem real, ou seja, do outro lado da lente, e direita, certo? Todas as vezes que a imagem é formada do outro lado da lente, é uma imagem real invertida. Por isso, essa lente aqui, com certeza, ela é uma lente convergente, certo? Daquelas que a gente já estudou. E por isso que a gente está colocando aqui o objeto já invertido, beleza? Então, eu não coloquei setas aqui, mas agora a gente sabe que ela é uma lente convergente, né? Uma vez que a imagem está se formando do lado direito, né? Como ele disse, da lente, certo? Ele disse aqui, ó, situado à direita da lente, a uma distância de 2 metros dessa, está o anteparo, que é onde está a imagem. Então, a imagem vai ser invertida e real, certo? Mas lá nas alternativas, o que a gente tem? A gente tem a lente divergente e tem uma distância focal a 20 centímetros, essa é a letra A. A letra B está dizendo é convergente, tem uma distância focal de 20 centímetros, ou seja, ele quer saber se é divergente ou convergente e qual que é a distância focal. A gente já sabe que ela é convergente, então só nos sobra as alternativas B, D e E. Então agora vamos calcular com a equação de Gauss qual que é o foco, né, desta lente. Primeiro vamos colocar aqui os dados que a gente tem, que é o objeto tem 10 centímetros de altura, a distância do objeto até a lente é igual a 50 centímetros e a distância da imagem até a lente é 200 centímetros, certo? Que é onde vai estar lá o anteparo. Então, escrevendo aqui a equação de Gauss, 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', substituindo os termos, a gente vai ter 1 sobre f igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre 200. Atente-se às unidades de medida, tá? Lembre-se que eu já converti aqui, ele te deu em metros, eu converti em centímetros para tudo estar em centímetros. Professor, tem que estar em centímetros? Não, tem que estar numa unidade só. Então, se for metros, que esteja tudo em metros. Se for em centímetros, tudo em centímetros e assim por diante. Então, vou tirar o mínimo múltiplo desses caras aqui, vou colocar 200 como mínimo múltiplo. 200 dividido por 50, 4, vezes 1, 4. 200 dividido por 200, 1, vezes 1, 1. Então, vai ficar 1 sobre f igual a 5 sobre 200, invertendo tudo, vai dar f igual a 200 sobre 5, que é igual a 40 centímetros. Beleza? Então, o foco dessa lente está a 40 centímetros. Portanto, a alternativa que a gente tem é a alternativa D. É convergente e tem uma distância focal de 40 centímetros. Pessoal, esse aqui é exercício 5.13 da FMTM Minas Gerais. A face convexa de uma lente de vidro plano-convexa possui um raio de curvatura de 6 centímetros. Sendo o índice de refração do vidro igual a 1,5, a distância focal da lente será igual a. Então, qual que é a equação que relaciona para a gente o raio de curvatura de uma lente, o índice de refração do material que ela é feita e a distância focal? É justamente a equação do fabricante de lentes, certo? Que é essa equação grandinha aqui. Ah, professor, mas não tem distância focal nessa equação. Na verdade tem, né? De outra forma, que é a vergência da lente, que ela é dada por V igual a 1 sobre F, apenas o inverso do foco, né? Então, a vergência aqui é o inverso do foco. Então, a gente tem, né, de maneira indireta ali, a distância focal da nossa lente. Então, a gente pode ver nessa equação que ela relaciona o material da lente, né, que é o índice de refração da lente, dividido por um índice de refração do meio, e os dois raios, né, tanto de um lado quanto do outro da lente. Só que vejam que nesse exercício aqui ele falou que a nossa lente ela é plana convexa, certo? O que isso significa? Significa que um dos lados dela é plano e, portanto, um desses lados o raio vai ser igual a infinito. Se o raio é infinito, a gente apenas tira um desses raios aqui da equação. E, portanto, a gente sobra, o que sobra para a gente da equação é só isso aqui. Né? O índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio, menos 1, vezes o inverso do único raio que a lente possui. E já vamos corrigir esse V aqui, né, para nos dar o 1 sobre F. Então,
vamos colocar 1 sobre f no lugar da vergência. E agora sim, né, substituindo os termos, finalmente, a gente vai ter aqui 1 sobre f é igual a 1,5, que é o índice de refração do material da lente, dividido por 1, que é o índice de refração do meio, né, ela está no ar, provavelmente, menos 1, vezes 1/6, que temos 6 centímetros de raio de curvatura. Efetuando as contas aí, a gente vai ter 1,5 dividido por 1 dá 1,5, menos 1 fica meio, vezes 1/6. Então a gente vai ter 0,5 sobre 6, podemos inverter os dois lados. A gente vai ter f, que é igual a 6 dividido por meio, que é igual a 12 centímetros. Portanto, essa lente com 6 centímetros, tendo ela um índice de refração igual a 1,5, vai ter um foco de 12 centímetros. Vamos para o último exercício aqui então, pessoal, que é o 5.14. Então ele diz lá, com relação à formação de imagens de objetos extensos colocados no ar diante de lentes esféricas de índice de refração maiores que o do ar, assinale o que for correto. Então a primeira alternativa, a gente tem lá, a imagem formada por um objeto extenso colocado sobre o centro de curvatura de uma lente convergente é real, do mesmo tamanho que o objeto e invertida. Isso é verdadeiro, porque se você fizer lá, colocar teu objeto em cima do centro da objeto, né, da tua lente, você vai ter lá, se você fizer os raios notáveis que você preferir, você vai ter a tua imagem formada em cima do centro imagem, com o mesmo tamanho, né, uma imagem real, formada pelos raios, né, reais aqui, os raios de luz, pelo cruzamento dos raios de luz e não dos prolongamentos deles, né, portanto uma imagem real e invertida, certo? Essa situação aqui ela é análoga à do espelho esférico, né, do espelho côncavo, melhor dizendo, quando você coloca um objeto, né, sobre o centro de curvatura desse espelho. Você vai ter uma imagem real do mesmo tamanho invertida sobre o centro também do espelho, certo? Se vocês pegarem lá a apostila na aula de espelhos esféricos, vocês vão ver que essa situação é bem análoga. Mas não é igual, né? Porque lá a gente está falando de reflexão, certo? Aqui a gente está falando de refração. Aqui a luz está refratando para o outro lado da lente. Lá não, ela está refletindo para o mesmo lado do espelho. Mas a questão da natureza da imagem, do tamanho dela em relação à posição do objeto, é bem similar. Então, essa aqui, a 01, é verdadeira. Vamos para a próxima. Então, a gente tem 02. A imagem formada por um objeto extenso colocado sobre o foco de uma lente convergente é virtual maior que o objeto e direita. Essa afirmação ela é falsa. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente coloca um objeto em cima do foco, né, o objeto aqui da tua lente convergente, você vai ter uma imagem imprópria, né? Ou seja, ela não se forma em lugar nenhum quando você traça aqui os teus raios notáveis. Novamente, né, a gente tem uma situação análoga ao espelho côncavo, certo? Quando você coloca o teu objeto em cima do foco do espelho côncavo, a imagem também que se forma imprópria, ela não se forma em lugar nenhum, né? Tranquilo aqui? Vamos para a alternativa 04. A imagem formada por um objeto extenso colocado sobre o foco de uma lente divergente é virtual, do mesmo tamanho que o objeto e direita. Essa afirmação também é falsa. Por quê? A gente tem que, quando você coloca o teu objeto aqui, certo? Sobre o foco de uma linha divergente, então, melhor dizendo, esse aqui é o nosso objeto, né? Então, traçando os raios aqui, a gente vai ter que a imagem dele não é do mesmo tamanho, e sim menor, certo? Então, aqui está nosso objeto, a gente traça os raios notáveis, que vocês preferirem, né? Como eu falei, isso daí fica a escolha de vocês, e você tem que ter o objeto, a imagem, melhor dizendo, formada, vai ser menor do que o objeto. Porém, ainda assim ela é virtual, né? E direita, mas ela é menor e não do mesmo tamanho como tinha sido falado.
08. A imagem formada por um objeto extenso colocado entre o foco e o centro de curvatura de uma lente convergente é real maior que o objeto invertida. Essa informação é verdadeira. Quando você coloca entre o centro de curvatura, entre o foco e o centro de curvatura, ou seja, nesse espaço aqui, o teu objeto para uma lente convergente, a imagem que vai se dar, se você traçar teus raios notáveis, vai ser uma imagem real, porque ela é formada pelo encontro dos raios de luz, maior, como a gente consegue visualizar aqui, e invertida, certo? Então, essa é verdadeira. E por último aqui, a 16, a imagem formada por um objeto extenso colocado entre o foco e o centro de curvatura de uma lente divergente é virtual menor que o objeto e invertida. Ela é falsa, porque apesar de ela ser sim virtual menor que o objeto, ela não é invertida, ela é direita, certo? Portanto, para essa questão 5.14 a gente tem como verdadeira a 01, a 0 e a 08. É isso, 01 e 08. Na somatória dá 9. Tranquilo? E por aqui a gente encerra, pessoal, essa aula aqui de exercícios da apostila. Fiquem à vontade, novamente, para me mandarem as dúvidas, por Facebook ou como vocês puderem aí para que eu possa respondê-las, beleza? Então é isso, obrigado aí pela atenção, até.